Olá, primeiro eu queria saber seu nome, Gilendo Guanabara, quantos anos você tem, 68 anos. aonde você trabalhou, Eu sou advogado, procurador municipal aposentado. quais suas faculdades e onde você se formou. Eu estudei o curso de Direito na velha Faculdade de Direito da Ribeira, da Universidade Federal. Fiz o curso de Sociologia e Política da Fundação José Augusto, hoje incorporada à universidade. E fiz o curso de História através do Ministério da Educação, um curso intensivo de História Geral e do Brasil. Obrigado. Agora eu vou começar com o assunto ditadura. Em quais movimentos você participou? Eu participei no movimento estudantil a partir da minha eleição no Diretório Estudantil Celestino Pimentel do Ateneu Norte Rio-Grandense. Na Faculdade de Direito, já no ano de 1966-67, eu disputei o Diretório Amaro Cavalcante, perdi por 3 ou 4 votos e em seguida fui eleito secretário-geral do Diretório Central de Estudantes, que era o órgão que congregava as entidades estudantis no âmbito da Universidade Federal. É aí que vão se transcorrer os anos mais dramáticos, porque tivemos em 68 o famoso Congresso da União Nacional de Estudantes e em seguida a edição do AI-5, o ato institucional número 5, e esse AI-5 foi um ato fascista, porque implantou a violência de Estado contra os adversários do regime. Portanto, foi um período muito difícil, foram os anos 60, os últimos anos da década de 60. Isso no governo Castelo Branco e Costa e Silva, respectivamente. Exatamente. O governo Castelo Branco teve uma prorrogação através de um ato institucional, foi prorrogado o mandato dele, que era um mandato tampão. Em seguida, ele permanece mais. Ao sair, Costa e Silva é eleito pelo Colégio de Generais, e Costa e Silva é vitimado por uma aneurisma, e aí entra a fase mais difícil, que foi com a edição do AI-5, em 13 de dezembro de 68, e assume o governo do general Médici. Foi o período mais fascista, mais autoritário do período ditatorial. Agora eu queria falar sobre a guerrilha. Você teve algum treinamento de guerrilha? Você teve alguma função ligada a isso ou não? Não, eu era um filiado, fui membro, eu fui chamado, cooptado não, eu fui chamado a integrar uma célula do Partido Comunista Brasileiro no Ateneu. E o partido, o chamado Partidão, ele não tinha a tradição de luta armada. Então eu convivi com Luiz Maranhão Filho, eu convivi com Djalma Maranhão, eu convivi com Vulpiano Cavalcante. Essas figuras, eles tinham a concepção de revolução, mas a revolução proletária não obrigatoriamente de luta armada, mas aquela proposta de frente ampla, que no final vingou com a eleição de Sarney e a eleição de Ulisses Guimarães. Então, essa tendência dos comunistas, ela foi muito acossada, ela foi muito assim combatida por pequenos grupos e alas de extrema esquerda, que no final defenderam a luta armada. Por exemplo, o PCdoB hoje não diz, mas o PCdoB advogou a luta armada e encaminhou seus militantes para o Araguaia, onde houve aquela famosa guerrilha do Araguaia, onde morreram muitos brasileiros reprimidos pelo exército. É uma história um tanto nebulosa, mas hoje já se tem notícia disso. O fato é que essa tendência de luta armada eu nunca advoguei, eu nunca participei, eu nunca admiti. Eu fiz toda a minha luta de forma política, através do movimento estudantil e depois como advogado sindical que eu fui. Obrigado. O Congresso do Partidão, como foi que aconteceu? Você chegou a ser preso lá? Você correu da polícia? O que foi que houve? Olha, não foi no Congresso do Partidão, foi o Congresso dos Estudantes. A ditadura tentou colocar a UNE
na clandestinidade e extinguiu a sede da UNE, foi retomada, foi ocupada pelo Exército no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo. Então a ditadura tentou criar em Natal uma entidade fantasma chamada a União Brasileira de Estudantes. Era uma entidade fantasma que tomaria o lugar da UNE. Então nós fizemos aqui em Natal um grande movimento. No dia que esse congresso ia se instaurar em Natal, e aí o ministro da Educação veio para essa inauguração dessa entidade. Era o ministro Tasso Dutra, do governo Costa e Silva. E aí nós fizemos um movimento tão bonito, nós apagamos as luzes da Ribeira, o Teatro Alberto Maranhão não pôde funcionar, e aí o congresso dessa entidade fantasma não se realizou. Ficou a UNE, mesmo na clandestinidade, mesmo que não fosse reconhecida pelo governo. E aí veio o congresso de Ibiúna, dos estudantes, não do partido, mas dos estudantes. E aí tem um detalhe. Como eu pregava a luta pacífica, a luta de frente ampla, havia contradições no movimento estudantil. Havia grupos de esquerda que pregavam, já na época, a luta armada. Sair do movimento estudantil para adotar a luta armada. E aí é a grande contradição. O Congresso da UNE foi feito como uma preparação para a luta armada. O Congresso da UNE foi realizado na Serra da Mantiqueira, no meio das montanhas, isolado de tudo e de todos. Facilitou a repressão chegar e prender 600 estudantes que estavam lá. Descemos a Serra da Mantiqueira cantando o hino nacional durante a manhã toda, presos todos e colocados num presídio em São Paulo chamado Presídio Tiradentes. Eu não sei nem se existe mais na Avenida Tiradentes. Então, essa fórmula militarista de fazer movimento social facilitou a repressão, justificava a repressão. Enquanto que o partidão, aqueles que tinham essa tendência de luta de frente ampla, queriam era organizar as massas, organizar um movimento estudantil, de trabalhadores, sindical, todos esses movimentos juntos para, enfim, derrotar a ditadura. Nunca divulgamos a luta armada. Obrigado. Sobre a prisão, quando você foi preso, como foi essa prisão e como você se sentiu lá dentro e como eram os seus dias lá? Prisão nem para comer doce. Não se recomenda a prisão para ninguém. Prisão em hospital não se recomenda. Agora, acontece que, pelas circunstâncias, eu fui ao Congresso da UNE para, pensando eu, ia debater minhas posições de luta de frente ampla e tal. Chegamos lá, era uma tendência majoritaríssima de luta armada, de preparar os movimentos sociais para a luta armada, para a grande guerrilha que haveria. Ilusões e altruísmo demais, idealismo demais. Mas o fato é que fomos presos em São Paulo. Passamos lá 15 dias, mais ou menos, o tempo em que toda aquela estudantada presa foi qualificada, foi ouvida, né? Regressamos a Natal. Ao chegar em Natal, os inquéritos que houve no Congresso da UNE em São Paulo pelo DOPS foi remetido para os DOPS estaduais. E aí veio o AI-5. O AI-5 foi o ato institucional que suspendeu todas as garantias individuais. Nós não tínhamos direito a habeas corpus. As autoridades militares diziam e desfaziam das pessoas, mandava prender, mandava soltar, levava para onde queria, desaparecia com as pessoas. Então, esse momento foi o momento propício para a prisão que nós tivemos aqui em dezembro de 1968. A partir daí, toda aquela documentação que veio do Congresso da UNE, através do DOPS de São Paulo, foi remetida para as auditorias militares competentes. Por exemplo, nós aqui do Rio Grande do Norte, éramos processados na auditoria militar do Recife. Quando fomos presos, nós tínhamos que ir para Recife fazer as audiências no Conselho Militar da Auditoria Militar de Pernambuco. Aí nós íamos algemados em caminhões, todos colocados em prisões em Recife. Lá éramos interrogados, havia as audiências, e nós retornávamos no dia seguinte, em cima de um caminhão, algemado um ao outro. Então,
parte dessa prisão nós tivemos nos quartéis militares, no 16RI, hoje quartel de batalhão de infantaria, tivemos nas bases militares da Marinha, e ao sair a condenação, nós tivemos, foram condenados 6 ou 7 estudantes, pegamos 1 ano e meio de detenção, regime fechado. Aí fomos colocados naquela detenção que hoje é o Centro de Turismo. Ali era a detenção tradicional de Natal. Fomos colocados numa cela onde nós desfrutávamos de certa liberdade durante o dia, mas à noite éramos recolhidos a um dormitório. Passamos lá um tempo, cerca de 3 meses, quando fomos transferidos para o quartel da Polícia Militar ali no Tirol. O recurso que houve nosso para o Tribunal de Justiça Militar, Superior Tribunal Militar, em Brasília, ele reduziu a nossa pena de 1 ano e meio para 1 ano. Nós já tínhamos 1 ano de prisão, então fomos soltos. Só que eu tive um agravante, é que eu fui solto com 15 dias, fui preso outra vez, e a essa altura já não tinha mais processo, nem tinha explicação. Prevalecia a brutalidade do Estado. Me prendeu, não explicava por quê, nem por que não. Eu passei 95 dias no 16RI, aqui no Batalhão de Infantaria, preso sem processo. Fui solto em seguida, e aí retornei à Faculdade de Direito, onde eu concluí o curso de Direito e o curso de Sociologia na Fundação. Fiz os 2 últimos anos. Com isso eu passei a advogar, me casei, criei família, e aí minha vida foi levada para a advocacia trabalhista. Eu passei a advogar todos os sindicatos de trabalhadores rurais do Rio Grande do Norte, através de uma federação dos trabalhadores. Ao mesmo tempo, eu participei da recriação dos sindicatos de médicos, sindicatos de jornalistas, sindicatos de bancários, sindicatos de... Olha, o que você imaginar de movimento social trabalhista, eu participei, ou criando ou recriando os sindicatos.